Vamos lá, abrir o som. Boa noite, pessoal. Estamos chegando, são 20 horas 6 minutinhos nessa terça-feira. A Cris está fazendo aqui, nós vamos fazer a gravação da aula, da primeira aula de tarô, depois que ela fez as aulas dos Cris, Arquétipos. arquétipos. Eram 12 arquétipos, agora a primeira aula. Então vamos lá. Cris vai estar na tela agorinha, tela da Cris abrindo. Olha ela aí. Bem-vindo a todos vocês na Algarve Olá, News. pessoal, tudo bem? Espera um pouquinho, tem gente que não está conseguindo entrar. Está Oi, dando privado do YouTube, Mauro. o que é isso? Não sei. Ah, não, é privado, aí você tem que mandar para Não, a mandei o pessoa. link. Ah, Thelma, que legal! Uhul, pessoal! Muito bom. Deixa eu entrar aqui também no meu Zoom para me colocar como guia aqui. Pessoal, boa noite. Meu nome é Cristina. Para quem já me conhece, eu estou, né? Sou professora, enfim, tenho uma vida bem intensa na área de educação. Nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado com o professor Heitor e agora resolvi fazer os meus cursos, né? Porque eu trabalho com tarô já faz muito tempo, né? E eu acho que eu posso ser contribuição para vocês, né? Porque é muito estudo, é muita coisa prática que eu vou passar para vocês. Inclusive, vou prepará-los até para que vocês possam ter uma visão de leitura de oráculos. Eu não vou ficar só no tarô, tá? O meu curso de tarô, eu optei por fazer um curso integrado, ou seja, eu vou ensinar para vocês a leitura das cartas, independente do deck. Deck, para quem não conhece, é o baralho, né? A gente tem inúmeros baralhos, muito interessantes, por sinal, né? E aí não importa, né? Se você vai usar um baralho ou outro baralho, isso é indiferente, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma associação com várias questões holísticas, né? A questão integrativa, espiritual. Vou mostrar para vocês que o tarô, a história do tarô é muito interessante, até para a gente dar uma recapitulada aí na época áurea. Não sei se foi tão áurea, mas pelo menos foi de luz, né? E foi o Renascimento, que a gente tem. O tarô vem com força no Renascimento, e eu vou explicar por quê. E vou também fazer a conexão com outros oráculos. Vou ousar e vou mostrar para vocês a relação do tarô com as runas, com o I Ching, com os chakras, e aí vocês vão ter uma enorme opção, né, para poder fazer a leitura. Porque o que, que eu percebi? Eu percebi que tudo converge para a mesma coisa. As leis são as mesmas. Então, quando foi estruturado o tarô, usou-se as 7 leis herméticas. Vocês vão ver isso. Usou-se o número 3, né? Que é a Trindade. Então, vocês vão perceber que aí você vai começando a fazer associações com a árvore da vida, com as letras hebraicas, com a cabala. Então, se torna muito interessante a gente estudar um oráculo desta forma, né? E, claro, eu não posso me esquecer que muitos de vocês querem usar o tarô para gerar renda. E eu acho que tem que gerar renda mesmo. Eu coloquei no grupo, né? Nós temos um grupo, e eu coloquei a média, né, de leitura de um tarô, de 45 a R$ 350. Tem gente cobrando uma tiragem de carta R$ 4, R$ 5. Tá? Então, aí
para quem precisa gerar renda imediata, já pode gerar a partir do curso de tarô. E muitas pessoas usam, né, o tarô para suporte nas suas terapias. Então, às vezes, a pessoa ela faz uma determinada terapia e faz uma confirmação através do tarô, ou começa a terapia através da análise do tarô, da carta. Outra coisa que eu vou destacar bastante é a questão da intuição. Quando eu comecei a ler tarô, eu falava assim, gente, não é possível, eu tiro uma carta e vem a resposta, de onde vem essa resposta? E aí a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente vê que existe aí um consciente coletivo, existe aí toda uma série de mentores, né, espirituais, o próprio cosmos tem a sua energia, né? E aí você começa a reparar que quando você lê o tarô, a resposta ela tem significado, ela tem sentido. Mas tem gente cética que não vai ler um oráculo justamente por isso, né? E a gente vai comentar também a questão ética da leitura do oráculo, porque muita gente se vale de usar, né, essa coisa adivinhatória do oráculo para ganhar dinheiro. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente pode ganhar dinheiro, sim, mas fazendo um trabalho ético, né? Muitas pessoas aqui eu sei que vão usar o tarô para o autoconhecimento. Isso é muito válido, tá? Porque você começa a perceber pelos arquétipos que muita coisa tem sentido, né? Aí deixa eu explicar como é que vai ser esse curso. Eu dei 12 aulas de arquétipos do tarô e do Jung, né, que é um psicanalista, né? Ele é parceiraço do Freud, né? Mas tinham ideias um pouco divergentes. E o Jung, ele estudou muito sobre todas as questões esotéricas, as questões herméticas, tudo que vocês puderem imaginar, as religiões, espiritualidade, e ele trouxe 12 arquétipos básicos, né? O que é um arquétipo? O arquétipo é como se fosse algo que todo mundo já conhecesse, é um modelo, é um comportamento, é uma coisa já padronizada que a gente não entende por quê, mas a gente sabe que existe, né? E a gente sabe que tem os arquétipos da cabala, os arquétipos dos animais do poder, quer dizer, são significados que as imagens ou a característica daquele personagem trazem para que a gente possa avaliar e estudar. E essas 12 aulas eu vou dispor para quem não assistiu, que está entrando agora, vou disponibilizar de forma sem custo, tá? Então vai ser para vocês um agrado. Para quem assistiu comigo foi muito legal, porque a gente riu muito, né? Choramos muito. Tivemos momentos difíceis e momentos muito intensos, né? E foi muito bom, né? Porque a gente começou a introduzir para vocês uma questão que é fundamental, que é fazer associações, é fazer a leitura, deixar a intuição fluir. E eu coloquei no grupo agora à tarde uma pergunta: como que você estimula ou qual ferramenta que você usa para estimular a sua intuição? Você faz através da oração, você faz uma meditação, você toma alguma coisa para calcificar a pineal, né? Você usa alimentação, enfim. Então, a gente vai ter que trabalhar também bastante na leitura de oráculo, do tarô em si, ou de qualquer outra ferramenta de autoconhecimento. Nós precisamos trabalhar a nossa intuição, acreditar no que vem, né? E interpretar. Né? Eu sei que é difícil a gente acreditar no nosso taco, né? Na nossa intuição. E conforme você vai estudando a espiritualidade, você vai percebendo que a sua intuição vai ficando muito mais aprofundada, fica muito mais sensível, né? E a gente vai falar um pouquinho da glândula pineal, também tem a ver com o tarô, e eu coloquei para vocês lá no grupo uma música chamada Sirius, né, que também tem a ver com o tarô,
que é do... Ai, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Alan Parsons, amo aquela música. E vou falar também um pouquinho do Terceiro Olho, tá? Bom, então vamos agora, né, começar a nossa jornada. Já fiz um preâmbulo, queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, para que a gente possa começar a nossa jornada, a nossa viagem pelo tarô, tá? Eu vou passar para vocês bastante material, coloquei para vocês a bibliografia que eu usei, que eu estou usando para construir o curso, mas aquilo lá não é nem um terço do que eu tenho aqui, tá? E eu tentei fazer uma compilação de informações pertinentes para que vocês possam ter uma questão mais didática de entendimento. As aulas são gravadas, eu disponibilizo a aula sempre depois da aula normal, né? No máximo em 48 horas, quando dá algum problema com a internet, eu deixo o link do YouTube e mando para vocês uma transcrição e uma avaliação da inteligência artificial. O que foi falado no curso, gravo, e a inteligência artificial interpreta. Eu estou com uma inteligência artificial, um programa muito bom, muito assertivo, já pegou o meu jeito de ser, né? Que a gente tem a inteligência artificial, você vai alimentando, e vai ser muito bom para vocês, e vou passar também o material que eu faço sempre em PowerPoint. E às vezes vou passar alguma tabela, alguma coisa extra que pode servir para vocês como complemento, tá? Então, informação vocês não vão deixar de ter. Acho que eu até exagero, mas tudo bem. Vamos lá, então. Vou começar, então, vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu tenho muitas lâminas, mas eu não vou ler todas, eu vou falar por cima, depois vocês podem ler com calma, porque às vezes eu coloco como uma guia mesmo, para eu não me perder, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar. Eu tenho que, sempre acontece isso, eu tenho que sempre abrir o arquivo para poder compartilhar. Só um minutinho, que eu tenho que abrir o arquivo, aí eu abro o arquivo, aí eu compartilho, que aí fica mais fácil. Só queria pedir um favor para vocês. Se por acaso eu precisar dar uma pausa, é porque às vezes eu tenho que ficar atenta aqui em casa, né? Hoje está 35 graus aqui em Ribeirão Preto, está muito calor. Eu tenho duas pessoas idosas aqui em casa e eu fico meio que de prontidão, tá? Então, se eu precisar dar uma paradinha, eu aviso vocês. Coisa rápida, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou compartilhar. Gente, vocês imaginam 35 graus? Passei mal hoje aqui. Tá um forno isso aqui. Além de estar um forno, está com a umidade relativa do ar beirando a vamos dizer assim, ao deserto. Então, aqui a apresentação. Eu estou aparecendo aí para vocês estão vendo? Pode abrir o microfone e dar um ok, porque às vezes eu fico sem a guia aqui. Tem. Tá. Sim, um beijo. Vamos Ó, lá. Cris. Bom, curso integrado de tarô, a gente vai fazer uma introdução, né? Já fiz a introdução, um histórico, uma retrospectiva, vou falar sobre os arcanos maiores e menores, a realeza, o tarô integrado, qual que é a proposta, e a gente já vai começar com o primeiro arcano maior, que é o louco, que é o início de tudo, né? E o que a gente vai mostrar para vocês, né? As integrações e interações do tarô, tá? Bom, vamos começando aqui. Aqui a gente tem uma
imagem maravilhosa que eu achei hoje, né? É uma pessoa tirando uma carta, e a carta que está aparecendo aí é um arcano maior chamado Sol, The Sun, né? Uma carta muito auspiciosa. Eu e a Thelma agora a gente só fala auspicioso, né, Thelma? Bom, então, gente, o que que é o tarô, né? O tarô é um jogo, é um, vamos dizer assim, um jogo, vamos dizer, né? Vocês vão entender por que jogo. Ele tem 78 cartas e ele é também conhecido pelos seus arcanos maiores, os arcanos menores e cartas de jogar, naipes e trunfos. Vocês vão entender isso porque faz parte da história do tarô. E baralho, tá? Quem criou o tarô? Gente, ninguém criou o tarô. O tarô foi se construindo ao longo dos anos, né? Conforme a época, vocês vão ver, as imagens vão refletir bastante a época do tarô, né? Mas começa lá na China, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então não tem registros históricos de uma escola ou corporação específica que tenha criado ou adaptado o tarô. É uma forma que foi desenvolvida por artistas, artesãos, e as informações foram sendo agregadas. O que a gente pode dizer, tarô mesmo, é a partir do período, começa no pré-renascentista e no Renascimento, né? E vocês vão entender por quê. Bom, o tarô, gente, parece brincadeira, mas o tarô ele tem muito de cultura cristã, tá? Ele começa a se espalhar na Europa cristã a partir da segunda metade do século XIV, e basicamente a iconografia, ícone, né, é a imagem, ela era cristã. Hoje existe aí um momento livre para os artistas, né? Tem o tarô dos gatinhos, o tarô egípcio, vários tipos de tarô, vários desenhos, né? Muitos pintores renascentistas desenhavam o tarô, né? São verdadeiras obras de arte, né? Bom, existe um baralho, tá, gente? Vamos falar o antecedente do tarô, que chama Mamluk. O Mamluk veio dos mamelucos, tá? Os mamelucos eram os egípcios, eram povos misturados, né? Que faziam as invasões, enfim. E eles eram guerreiros, né? E eles têm um tarô muito antes do tarô europeu, tá? Tarô que eu falo um baralho, né? Parecido. E tem também os trunfos, né? Os trunfos eram só os arcanos maiores, então não tinha os arcanos menores, né? Tem uma aluna que ela me fala que conhece bem os arcanos maiores e não conhece muito bem os arcanos menores. Então, os arcanos maiores, só para vocês saberem, eles têm uma característica de os grandes eventos. E os arcanos menores são os eventos do dia a dia, tá? Bom, aí vocês estão olhando aqui, ó, não sei se dá para vocês virem aqui a imagem do mameluco, né? É meio árabe, egípcio, né? E ele foi descobriram recentemente, né, no século passado, em 1939, e tem muitas coisas, né, muitos desenhos parecidos com o tarô de Marsella, né? E eles estão estudando isso, né? Então é um baralho até interessante. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem dele. Bom, a origem do baralho do jogo de cartas foi inventado na China, porque na China o papel ele existia 1000 anos antes do que os europeus fizeram o papel, né? Então, o jogo de cartas, assim como o papel, também foi inventado pelos chineses, né? Pelo menos é uma das teorias. Aí a gente vai para o papiro, né? Para a invenção do papel, e aí eu começo a ter as cartas, né? Hoje em dia, eu coloquei no grupo, as cartas, você pode imprimir as cartas, né? Olha que salto tecnológico que nós demos, né?
Bom, e qual a origem dos baralhos? Né? No ano do Senhor de 1377, veio a nós um certo jogo de cartas. E esse jogo ele mostrava o mundo naquela época, né? O mundo atual, moderno, descrito naquela época, e ele era considerado um modo perfeito de vida. E chamava Tractatus de Moribus et Disciplina Humanae, conversationis, né? Tem muito a ver com o latim, tem muito a ver com o italiano também, tá? O que são trunfos? Trunfos, então, eram os chamados arcanos maiores, né? E eu vou mostrar para vocês que os trunfos eles também apareciam em ilustrações, capa de livro, convite, aqueles lambe-lambes que colavam, né, na Europa. E como que eram formados os baralhos do tarô? Né? Ele é composto por 22 cartas, que são os trunfos, né? Grandes ilustrações, não tinham nome e número, só tinha imagem, né? E a imagem, se vocês lembrarem que eu falei agora há pouco, tem a ver bastante com a cultura cristã, né? E aí chamavam-se os arcanos maiores de quinto naipe, né? Porque aí já não era o oráculo, aí era uma forma de jogo, tá? Então ganhava quem tirava a carta mais importante do jogo. Por exemplo, né? Eu vou pegar o mago, vou pegar o imperador, né? Quem é o mais importante, né? O imperador. Então havia uma competição, né? Por isso que chama trunfo. Eu acho que hoje em dia a gente tem, né? Nos baralhos atuais, pelo menos na Copag, tem aquele que tem os dinossauros, né? Você tira quem que é o maior. Não sei se vocês já viram isso para criança, né? E aqui vocês vão ver do ladinho, ó, não é uma carta, é um trunfo, ó, tá vendo? E aqui os trunfos também mostravam coisas importantes lá, comunicações importantes. Então eles estavam em convites e capas de livros, tá? Aqui a gente tem, olha, um baralho de 1660. Não sei se dá para vocês observarem, depois vocês vão ter acesso. E quem fez foi Tarotino Bolognese, né? Provavelmente algum italiano, né? Da época do Renascimento, que eles eram os patrocinadores dos artistas, enfim. E aqui eu tenho ao lado o Tarô Sola Busca do século XV, de 1490. Então, gente, tarô também é história, tá? Bom, aí a gente tem aqui outro tipo de carta que tinham moedas na capa, tinham imagens, né? E aqui a gente já começa a ter as cartas numeradas, né? Então vai evoluindo. E aí as cartas foram batizadas de arcanos menores e arcanos maiores do século XIX, aí já mais recente, né? Então, só para a gente relembrar a origem do tarô, Idade Média, ele surgiu na Europa, Itália ou na França, nos séculos 14 e 15. O uso inicial não era esotérico, não era para oráculo, né? Então, um jogo de cartas chamado tarote. Então, quem tirava o trunfo, a carta mais importante. E a gente tem alguns baralhos preservados, né? Que é o de Visconti Sforza, de 1440, em Milão, e o tarô de Marsella, que ele é conhecido até hoje, né? É um deck muito bom para a gente iniciar, no século XVII. Aí ele começou se mudar para uma ferramenta esotérica no século XVIII. E aí, essa época tinha muita questão da maçonaria, do ocultismo, todas as sociedades secretas, né? Antes da Revolução Francesa, enfim. E o maçom francês declarou o tarô era descendente da tribo de Tó do Egito Antigo. Então, vocês vão ver que na época do Renascimento existe uma volta, né,
as questões do Egito, as gregas, né? E aí a gente começa a ter o tarô passar a ser ligado à cabala, astrologia e à alquimia. Bom, aí a gente tem, só para a gente relembrar, as influências predominantes origem cristã, né? A época do Renascimento é a época que ele cresce, né, como tarô, e dessa época, a gente, para quem estudou história, né, a gente sabe que o Renascimento é a volta das antigas tradições greco-egípcias, né? Então, toda a questão da cultura, né, das pinturas, das esculturas, né? Qualquer dia aí eu mando para vocês o material do Renascimento. Bom, as características filosóficas do tarô. Então, a gente já está falando de filosofia do tarô. Hoje, ele tem um aspecto interpretativo universal. Então, hoje, todo mundo usa o baralho não para fazer jogo, né? Mas para interpretar, ou para autoconhecimento, ou para adivinhação, ou para o oráculo, enfim. O tarô não é restrito a uma religião específica, então, para aquelas pessoas mais radicais de religião, eu não jogo tarô porque o tarô é do demônio. Eu não jogo tarô porque o tarô não segue a minha religião. Pode, pode quebrar isso, porque ele não está ligado a nenhuma religião. Muito pelo contrário, ele está ligado à questão cristã, à questão dos reis, né? E das imagens. E a capacidade de desafiar pressupostos religiosos tradicionais. Então, a carta do louco, ela faz exatamente isso, porque o louco ele desafia uma questão hierárquica, né? É o bobo da corte, é aquele que se diverte, né? Brincando com a corte, brincando com aquela estrutura formal. E ela tem uma representação simbólica que atinge diretamente a nossa alma humana, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para saber de vocês o que vocês estão achando, porque a gente está quebrando alguns paradigmas, dizendo que o tarô não tem nada a ver com religião, apesar de ter uma base cristã. Ele é universal. E ele foi, ao longo do tempo, sendo construído como tarô, mas já haviam cartas de baralho antigas, né? E era mais jogo, era um jogo de salão, enfim, né? E aí, quando a gente chega nesse século agora, né, no século XIX, século XX, que começa a ter a questão esotérica mesmo, a questão da espiritualidade. Aí vocês vão ver que ele vai, a cabala, por exemplo, vai ser introduzida no século XVIII, né? Por quê? Porque eles vão começar a observar que existe uma conexão entre as 22 cartas que foram desenhadas do tarô e as 22 letras hebraicas. É coincidência? Será que é coincidência? Nada é coincidência. É só existe uma convergência, na minha opinião, tá? Bom, eu queria ouvir de vocês um pouquinho para a gente não ficar só com um material de vídeo, né? E o que vocês estão achando até agora? O que vocês estão observando? Tarô é cultura, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Bom, vou continuar. Cris, Oi, posso fazer uma perguntinha? pode. É, embora ele não tenha sido ligado, assim, não esteja ligado a nenhuma religião, né? Como você falou aí, também teve base lá no cristianismo, né? Isso. Como que ele era usado nessa época? Então, ele era usado mais como um jogo de salão, Como jogo? como um Ah, jogo tá. de salão. Ah, Por entendi. que o cristianismo? Porque nessa época a gente tinha uma estrutura de monarquia, e na monarquia os reis, né, tinham suzeranos e tinha toda a parte da igreja. A igreja Entendi. mandava, né, mandava para caramba. Então, por exemplo, muitos papas foram
estratégicos, muitos papas mandavam mesmo na época, né? A, veja, a religião católica, vamos falar católica, né? Católica é outra coisa, a religião cristã, ela estava baseada no poder das terras, no poder de tudo, né? No dinheiro, enfim. Então, você vai ver lá o bispo, tem uma carta que a sacerdotisa, ela está vestida como se fosse um sacerdote, né? Mas aí na carta já, essa carta mais atual, aí já tem a romã, que tem a ver com a cabala, que tem a ver com a árvore da vida. Aí vocês vão começar a observar esse sincretismo em várias cartas, tá? Respondi, Lili? Entendi, muito bom, muito interessante mesmo. Tá. Bom, continuando, então, eu vou começar a falar um pouquinho, vou continuar aqui na nossa dissertação aqui. Então, só para a gente relembrar, não está vinculado à tradição específica, os criadores foram desenvolvendo algo universal, as imagens vão representar os padrões da existência humana e espelha múltiplas tradições espirituais. A gente vai até na Índia buscar informação, tá? Bom, os símbolos principais que vocês veem nos tarôs mais comuns são anjos, diabo, o papa, as cenas de ressurreição. Então, tem cartas ali, tem o anjinho, né? E as influências, a gente vai ter influência do judaísmo, da cabala, da mitologia grega, das tradições egípcias, do hinduísmo, da Wicca e o neopaganismo moderno, que tem a ver com a Wicca, né, com as religiões mais naturais, enfim, da natureza, ligadas à natureza. Né? E aqui, gente, os princípios da compreensão do tarô, ele está aberto para múltiplas interpretações. Então, quando vocês forem ler o tarô, gente, apesar da carta ter o anjinho, vocês deveriam se desapegar da concepção religiosa, tá? Às vezes aquele anjinho significa outra coisa, mas a imagem é do anjinho, né? A imagem é do Papa, né? Aí o Papa, o que é o Papa? O Papa significa poder, o Papa significa sabedoria, enfim. E aqui, gente, a valorização da diversidade cultural e simbólica. Então, ele ainda tem mais coisa, ele tem influências da geometria, influências científicas, da numerologia, nossa amiga Cássia deve estar aí, né? Vocês vão ver que tem a ver com os números, várias cartas você pode interpretar também usando a numerologia, e práticas esotéricas diversas. Tá? Hoje a gente tem, por exemplo, tem tarô hoje dos orixás, por exemplo. Tá? Você vai sincretizando, vai havendo um sincretismo com várias questões espirituais. Tem o tarô dos anjos, tem o tarô dos gnomos, enfim. Aí aqui eu fiz um quadro, né? Cultura cristã, os elementos principais, anjos, ressurreição, o período dessa influência, a judaica, cabala, os nomes hebraicos, foi a partir de 1781, após, né? Claro, gente, a gente dá uma referência de data, mas claro que isso foi sendo construído, né? A greco-egípcia, então a gente tem tarô mitológico, não sei quem falou para mim que tem tarô mitológico, então tem, mesmo no tarô tradicional, tem a influência da mitologia, da filosofia, que é o período de Alexandria, hinduísta, deuses e deusas de forma variada, e o neopaganismo, as práticas da Wicca e contemporâneo. Tá? Então, você vai ter influências de todas essas questões espirituais e religiosas. Tá? Ele vai transcender a fronteira cultural e religiosa, e ele vai representar, aí sim que é o nosso objetivo, gente. É a gente usar o tarô como uma ferramenta de compreensão simbólica da realidade humana. É a gente usar o tarô para desvendar a alma, para autoconhecimento. Bom, aqui, gente,
vou falar um pouquinho da Cabala, da influência da Cabala no tarô, tá? Existem evidências, né, de que a Cabala, a partir de 1781, se tornou uma poderosa influência. Então, o Heitor ele dá alguns cabalistas mais ou menos dessa época, né, século XVIII, né? E aqui houve, então, essa conexão com as 22 letras hebraicas, com os 22 caminhos da árvore da vida e os 22 arcanos maiores. E olha que legal, né? Na tradição da Cabala, tem 4 mundos. No tarô tem 4 naipes. 4 naipes, 4 o quê? Os 4 elementos. As cartas por naipe são o tarô tem 10, então tem do 1 até o 10. Na Cabala a gente tem as 10 sefirotes, né? As cartas de corte do tarô são, desculpa, as cartas da corte, né? Corte, que é o rei, a rainha, o pajem e o valete, são 4. E na Cabala a gente tem tetragrama, que são os nomes divinos, as 4 letras do nome divino. Então, percebam que vai começando a integrar com alguma coisa, vai tendo a influência da Cabala no tarô. Aqui a gente tem, no século XIX, então, a gente tem a questão dos arcanos maiores, né, da árvore da vida, e o tarô passou a ser um sistema iniciático também, né, não só como jogo. Aí começa a questão esotérica, a questão oraculista, a questão do autoconhecimento, da alma, enfim. Aí, no século XIX, a gente tem as ordens herméticas. Olha, gente, tem um monte de ordem hermética, um monte de ordem escondida, um monte de... tem maçonaria no meio, enfim. E aí a gente tem aí as correspondências modernas, que são, aí a gente já começa a ter a correspondência com os planetas, os elementos, os 4 elementos, as letras hebraicas e a astrologia. Aí nós temos um querido que é meio banido, né, da história do tarô, que é o Aleister Crowley. Eu lembro que quando eu comecei a estudar tarô, todo mundo falava assim, só não compra o tarô dele, porque ele é magro negro, né? E existe realmente uma história mesmo a respeito dele, que ele era um alquimista, né, muito poderoso, mágico, né? E um dia a gente fala sobre essa pessoa, o tarô dele, né? Depois a gente tem, aí começa o tarô do White, né? Que já é o tarô mais moderno, que vocês até usam, muita gente tem esse White. E aqui, gente, a gente já tem, né, no século XX, a gente já tem, então, aí a inclusão dos arcanos menores, tá? Só para vocês saberem, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, figura geométrica. Os símbolos do fogo, do ar, da água e da terra são triângulos, tá? Depois vocês vão ver aí que a carta de hoje ela tem o símbolo do ar. É um triângulo cortado no meio, né? Que mais? O que acontece, né? Quando você já entra com o tarô mesmo, com as 78 cartas, aí você já tem uma complexidade maior. E aí você já começa a ter condições de predizer futuro, conhecer o passado, fazer perguntas, né? Perguntas de sim ou não. E aí começa a movimentação do quê, gente? Da intuição, tá? E aqui, gente, tem uma outra conexão com a numerologia, né? Então, os arcanos maiores são 22, só que, na verdade, um deles, que é o louco, ele não tem número, tá? Ou ele é o número 22, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem aqui o número 21, que são 21 arcanos maiores, numerados, 3 vezes 7, 21. Aí a gente vai falar da lei do 3, né? Que é tudo para existir, precisa de 3 forças. E a gente vai falar da lei do 7, da lei de 7, que é ou a lei das oitavas,
que tudo se manifesta em 7 passos ou fases. Quando você estuda a árvore da vida, são 10 sefirotes. 3 são as que não têm nada associado, né? É o início. E as outras 7 que você vai ter as sefiras, né? Cada uma significando, tendo um significado. Então, olha só o número aí, 21, 3 vezes 7. Aí eu coloquei aqui o número 3, a lei de 3, né? Tudo que acontece no mundo precisa de 3 forças: a tese, a antítese e a síntese, ou os 3 princípios fundamentais para a manifestação de qualquer fenômeno, né? Então, aí, quando você estuda a Cabala, você entende da trilogia, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3. E o conceito do 3 é uma lei fundamental que descreve a dinâmica aplicada à interpretação de baralhos do tarô, tá? A lei de 3, ou lei do 3, é entendida como um princípio que rege a criação e a existência de tudo que é manifestado no universo. 3 forças: tese, antítese e síntese. E no contexto do tarô, a gente vai falar que pode ser usado para entender o significado das cartas e a dinâmica entre os naipes, tá? Movimento sempre de 3 partes. Então, você vai trabalhar com a imagem, vai trabalhar com o número, vai trabalhar com o número e o naipe, né? Então, são três pilares ali do tarô, né? E aqui a lei do 7. Aliás, não é a lei do 7, é a lei de 7, que significa... aí tem uma questão numerológica, inclusive com com o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, como é que a gente chama isso? De notas musicais, né? Então, o que significa isso, a lei de 7? Você tem os 7 princípios herméticos. Quando você termina um ciclo de 7, você vai para uma oitava. Então, você amplia. Aí começa tudo de novo. Você começa um ciclo de 7, chega no 7 seguinte, você vai para uma oitava. Por isso que é a lei da oitava, né? Além disso, né, do 7, né, está ligado a essa questão dos princípios herméticos, a gente tem que falar também do ciclo da Lua, que é o ciclo da Lua de 7 em 7, né? Então, quando você tem o mês contado pela Lua, tem 28 dias, tá? 4 vezes 7, 28. É um pouquinho diferente do nosso calendário gregoriano, né? Então, aqui, a lei das oitavas é algo ligado aos processos da criação, né? Então, você tem no trabalho alquímico as forças primárias de criação, e aí você vai até o 7, e depois você expande. Tanto que o 8 é o chamado número o quê? Do infinito, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui para vocês, né? Tem muita coisa aqui que eu vou pular, porque está muito tá repetitivo. E aqui, gente, a gente tem aí um infográfico, né, mostrando, né, a Idade Média, o século XVII, o século XIX e o século XX. Então, a gente tem a Idade Média, que é aquele tarô lá, né, de Marsella. Depois a gente tem o século XVIII, a gente já começa a ter na Idade Média, baralho de carta, normal. No século XVIII, aí começa a entrar a questão do esoterismo, cabala, astrologia, alquimia. No século XIX já é o tarô moderno, né? E do século XX o tarô mais moderno ainda, mas eles ainda, né, mantêm as imagens, muitos decks mantêm essas imagens dos séculos anteriores, né? E aqui a gente tem a chaturanga, que também é um baralho lá na Índia. Depois eu mostro, depois eu mando para vocês. Não deu para colocar tudo aqui. Aí você tem o tarô de Grigoner, de 1392.
Aí você tem o tarô de Marziano. Vocês vão ver que várias pessoas aqui que fizeram tarô, eles eram pintores, escultores, eles eram artistas, tá? Em 1944 a gente inclui o Tote, né, que é a questão egípcia, né? Bom, eu vou dar mais uma pausinha aqui, vou tomar uma água e antes da gente entrar na questão da intuição. Então, o que vocês perceberam, gente? Quem quer falar alguma coisa? O que vocês estão percebendo aí das interações do tarô? Vocês percebem que elas são pontuais, né? Elas vão se conectando, elas vão se fundindo. Então, sete dias, né? A Lua, né? Aí você tem a lei dos sete, os sete princípios herméticos do Kybalion, né? E aí você vai vendo que não tem nada de coincidência, tá? Alguém quer falar? 7 dias da semana. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 sefiras, né? Mais as 3 primeiras, mais 7, 7, 3, 10, né? As 10 sefiras, né? As 10 cartas dos arcanos menores, né? Os 4 naipes, os 4 elementos, o tetragrama, né? Da Cabala, né? Tetra, 4, tá? Então, agora a gente vai começar a falar uma coisa muito importante para o tarô, que é a intuição, tá? Quando a gente começa a trabalhar, o tarô começa a ficar um pouco mais esotérico, mais ligando a questão do tema, né, da alma, do autoconhecimento, a gente começa a ter um elemento muito importante que é a intuição, né? Que provavelmente já acontecia lá atrás, né? Vocês acham que na Idade Média não tinha bruxa, não tinha joguinho de pedrinha, né? Do pauzinho, não tirava a carta para fazer previsão? Lá as bruxonas, né? Algumas de nós somos, vamos dizer assim, até reencarnação dessas bruxas aí, né? Eu, eu gostaria muito. Só que, assim, a religião, né, cristã, né, a gente tem a questão das cruzadas, né, a gente tem a questão abafava o caso, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de liberdade a partir do Renascimento, a questão esotérica, a questão, vamos dizer assim, da intuição. Ok. Então aí a gente vai entrar para um lugar do tarô que é muito legal, que é intuição, autoconhecimento, sensibilidade, símbolos, imagens, insights, sonhos, sensações, energia, conexão, empatia, confiança e mentores. Eu coloquei uma carta do louco, bem psicodélica, aí para remeter a sonho, insight, né? Início, colorida, com um monte de elemento, né? E aí o tarô e a intuição eles têm uma interligação, eles são intimamente ligados, né? Então a gente pode a partir dessas cartas, gente, acessar outros significados, acessar um conhecimento mais profundo e pessoal da situação de quem está, para quem a gente está lendo, para o consulente. Ele serve como uma ferramenta para desenvolver e fortalecer a voz interior, usando símbolos como espelho do mundo. Aí a gente vai usar o símbolo para dar significado àquela questão. Eu, quando tiro tarô para os meus consulentes, eu viajo na maionese. Eu fecho o olho, eu vejo o símbolo, eu deixo minha intuição ir. Né? Se eu tiro uma carta, por exemplo, da torre, a torre, em alguns decks, vem o raio, quebra a torre quebra inteira. Quer dizer, significa que está havendo algum rompimento, alguma coisa significativa na vida daquele consulente, né?
Então, a gente vai usar o fortalecimento da voz interior, vai usar os símbolos para espelho desse mundo interior e vai criar a interpretação para o autoconhecimento. E aqui eu tenho algumas dicas para a gente desenvolver a intuição com o tarô, né? Primeira coisa, observe as sincronicidades. O que é sincronicidade? Né? São as chamadas coincidências. Depois a gente vai prestar atenção nos símbolos e nos padrões. Às vezes, já aconteceu muitas vezes de eu tirar para um consulente a mesma carta 2, 3 vezes. O que vocês acham que está acontecendo? Tem algum recado, está repetindo alguma coisa. Aí eu falo assim, não é possível, embaralho, retiro a mesma carta. É impressionante. Aí vocês vão começar a investigar os símbolos, dependendo do deck. Por exemplo, o deck do tarô egípcio, ele tem as letras hebraicas, ele tem símbolos diferentes, ele tem símbolos egípcios muito interessantes, profundos, né? E aí, se você começar a usar um símbolo recorrente, a gente vai ter que usar o arquétipo que esse símbolo traz, né? Então, toda hora sai o louco, sai o louco, sai o louco. O que você acha que está acontecendo? Né? Vai acontecer uma jornada nova, está mudando alguma coisa, presta atenção, né? Outra coisa, você pode usar a carta como um gatilho para reflexão e meditação. Então, às vezes a carta sai, e a gente fez isso no grupo, né? A Malu deu esse exemplo. A gente tirou uma carta para o grupo, para ela, e uma carta para o grupo. E aí, no final do dia, a Malu falou assim: Cris, a carta que eu tirei para mim bateu direitinho. Ela refletiu sobre aquela carta. Aí, uma outra dica, gente, para vocês desenvolverem intuição no tarô. Criem um diário de tarô. O que é esse criar diário de tarô? Tira o tarô todo dia, tira o tarô uma vez por semana, tira o tarô, sei lá, para alguém da casa, sabe? Tira o tarô para ver a energia do dia, enfim. Anotem as perguntas, gente. Anotem as impressões que vocês têm com as perguntas. Eu mandei para vocês no grupo um formuláriozinho simples que eu faço, eu anoto tudo ali. E eu mantenho essas anotações, porque várias pessoas me procuram de novo. Às vezes, uma coisa que eu falei lá atrás está acontecendo agora. Eu recebi uma mensagem de uma alemã, eu li para uma alemã, que é amiga da minha sobrinha, e eu falei, eu acho que há uns 6 meses atrás, que ela ia ter uma promoção. Ela trabalha no trem público lá, ela é recepcionista do trem, né? E ela falou que ela nunca imaginou que ela pudesse ter uma promoção. E ela mandou um recado para mim: Cris, aquela promoção que você falou para mim aconteceu. Ah, é coincidência? Não sei. Bom, outra coisa, anotar, né? Confiar na voz interior, gente. Confiem na sua voz interior. A primeira impressão que vem na hora que tira a carta. O que está falando no seu ouvido. O que vem de mais forte. E assim, gente, olha, o tarô não é regra. Você tem que usar a sua sensibilidade, a conexão. Então, eu coloquei aqui quando eu coloquei aqui nesse material, eu coloquei empatia, ó. Porque, às vezes, a sua conexão com o consulente não tem empatia nenhuma. A carta é fria. Então, você tem que se colocar no lugar dele, às vezes fazer uma anamnese, entender o que está acontecendo, ou então joga no escuro. Eu gosto de fazer a primeira leitura no escuro. Olha, vou ser sincera, meu índice de acerto é muito alto no escuro, viu? Porque eu escuto a minha voz interior, tá? Bom, aqui a gente tem a previsão, aí a gente começa com a ética, né? Para a gente não. O tarô não é fatalista, não é definitivo. Às vezes o tarô reflete aquele momento. Você tem que entender o que está ao seu redor. E a pessoa que está consultando você, ela tem liberdade de escolha, sabe? Ela pode acreditar ou não. E as cartas, elas vão alertar, olha,
Escutem as cartas quando aparecer uma carta de perigo, a carta alerta. Tá? Às vezes você tira uma carta, vem a intuição do lado de sombra, que a gente falou bastante lá no arquétipo, escuta o que você está ouvindo da carta e passa para o seu consulente no sentido de um conselho, olha, tome cuidado, verifique, né? Que é o que a gente tem que fazer quando a gente usa oráculo, né? E aqui, gente, ele não é um conhecimento definitivo, o futuro pode ser mudado, você pode mudar suas escolhas, é uma linguagem simbólica. Eu não gosto de tirar tarô e falar data, tempo. Ah, quando eu vou casar, daqui a 6 meses. Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica de tempo. Vocês vão conseguir trabalhar com a numerologia e entender que você pode estabelecer período, sim, mas eu não gosto. Foco no autoconhecimento, que a gente já falou toda hora, né? Você pode se entender melhor. Use o bom senso, né? O raciocínio, a intuição. Tenha um objetivo claro. Olha, isso eu queria que vocês anotassem ou dessem destaque. Nenhuma tiragem de tarô pode ser tirada da brincadeira, sabe? A gente, quando é adolescente, cansei de tirar carta do tarô brincando, né? Tirando carta de baralho, enfim. Mas qual que é o objetivo do tarô? Você tem que ter um objetivo claro para poder fazer a leitura. Qual é o seu objetivo? Tá? E confie em bons profissionais, né? Eu acho que eu queria saber de vocês quem que já foi num charlatão que tirou carta. Que, gente, é muito engraçado. Tem uns charlatões aí que falam, olha, você vai casar, olha, você vai ganhar na Mega Sena, enfim, né? Ah, o seu marido tem olho verde, a letra do seu marido começa com R. Aí você fica procurando lá, quem que é? Raul? Ricardo? Ricardão? Sei lá. Bom, e aqui, gente, vou trazer para vocês uma contribuição da Cabala. Na Cabala, nós temos 72 nomes de Deus, né? Alguns nomes, eles têm objetivos específicos. E a gente tem, nos 72 nomes de Deus, 2 nomes de Deus que trabalham a intuição, que trabalham a premonição e que trabalham aprendendo a escutar a sua alma, tá? Que é o número 15, Reiri, tá? Aí, para quem depois quiser, a gente tem uma tecnologia dos nomes de Deus muito legal. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem esses 2 nomes de Deus. Então, o número 15 é visão espiritual. Aconselhe-se com seu eu superior, intuindo o que vai acontecer. Não precisa ser só no tarô, não, tá? Se você faz consulta integrativa, você precisa, às vezes, dar um conselho para alguém, faz alguma consulta, pede, usa o nome de Deus, tá? Esse nome de Deus. Ele aumenta a intuição, ele aumenta a premonição e ele estimula o terceiro olho, tá? A carta número 57, aprendendo a escutar a alma, é Nemin, tá? Acesse os arquivos espirituais e os propósitos da nossa alma. Para quem faz registros acásticos, esse número é muito interessante, porque ele busca lá dentro da gente a nossa alma, tá? Então, aqui ele trabalha com autoconhecimento, concentração, intuição, leitura mental, né? Prosperidade, tem vários objetivos no nome de Deus. Eu vou dar um break news aqui e vou colocar para vocês o som desses 2 nomes de Deus. Estou indo muito rápido, muito devagar. Cris, está ótimo. Bora. Ó, a Lisiane está perguntando se eu faço individualmente e online. Faço online. Meu método é online. Eu leio,
Eu faço uma leitura sem surpresa, assim, uma leitura. Eu não gosto de ter muita referência, eu faço uma leitura solta, gravo a leitura, tiro foto das cartas, mostro as cartas e faço análise. Aí eu analiso e depois eu marco um horário específico. No caso, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Zoom, pode ser alguma rede social, e a pessoa faz as perguntas específicas, eu tiro as cartas. Aí eu vou respondendo para ela, sim ou não. Ah, vai dar certo, toma cuidado com isso, tá? É um jeito é o meu jeito de trabalhar, mas tem gente que tira, às vezes, uma carta, tem gente que só faz presencial. Aí vocês vão escolher o método que vocês acham que é mais conveniente para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o nome de Deus, que eu vou colocar para vocês. Para quem não conhece o nome de Deus, né, quem não faz cabala, existem 72 nomes, que são 72 anjos, né? É, e eles nos ajudam, né? Nos orientam, né? E trazem questões que você, na repetição desses nomes, dá abertura, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu já abri o arquivo. Eu quero que vocês vejam também a tecnologia que eu desenvolvi, eu e o Vinícius. Tenho muito orgulho dessa tecnologia dos nomes de Deus. Não tem nada igual na internet. Então, dá para vocês virem, vocês estão vendo aí? Verem, né? Tá aí, os nomes de Deus. Cada nome de Deus tem um número e tem é um trigrama, né? São 3 letras hebraicas. Cada um tem um objetivo, cada um tem um número, né? E aqui a gente fez uma tabela com as palavras-chave, né? Então, o número de Deus, número 1, ele é a viagem no tempo. E o signo é de Áries e a soma das letras é 17. Isso depois a gente pode até, quem quiser comprar o curso dos nomes de Deus, depois falar comigo, que é muito legal. Então, eu vou só para vocês ouvirem, tá? Eu tenho que pôr o som do computador, peraí. Gente, nós estamos falando de intuição, tá? Tarô e intuição. Beleza? Então vamos lá. É o número 15, né? Nessa plataforma a gente coloca o salmo, a aplicação, a pronúncia, né? Bem completinho. Ó, vou colocar, vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá? Eu pus o som do computador. Então, o número 15, Reri, né? Que ele trabalha a intuição, premonição. E se você quiser ter resposta no seu sono, antes de dormir, você pode perguntar no sonho, né? Eri, 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 eri. Amém. Bom, essa voz maravilhosa do nosso mestre Heitor. E o outro é o 53, né? 53 ou 54? Deixa eu ver aqui. 57, É Cristina. 57, né? Deixa eu pegar aqui o 57. O 57 é o Nemim, tá? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem. Então, Nemim, ele aprende a escutar a alma, né? Ó, tem até nome de Deus para achar objeto perdido, tá? Nemim, 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 Nemim,
Nemi, Nemi, Nemi. Amém. Então, por que que eu coloquei para vocês os nomes de Deus, né? Porque se você vai ler o tarô, você tem que ter uma preparação para ler, né? A fazer a leitura. Depois, em uma das aulas seguintes, eu vou colocar para vocês como vocês podem consagrar, né, a mesa do tarô. Eu não consagro nada. Quem me conhece sabe que eu não rezo nada. Quem reza para mim são meus amigos. Eu só faço o nome de Deus, certo? E tem uma oração que eu sempre fiz, que o Heitor nos indicou, que é a oração de lavar as mãos. Mas hoje eu fui pesquisar e eu não sei se. Eu vou até perguntar para ele se eu posso continuar usando essa oração. Depois eu mando a oração para vocês, tá? Que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilá e adaim. Ou seja, você faz essa oração antes de pegar as cartas. E você fala, purifica as minhas As mãos, mãos, coração e minha alma. minha alma. Que aí você limpa as suas mãos para pegar as cartas, certo? Claro que você vai consagrar a carta também, né? Vai fazer. Tem gente que acende incenso. A Eliane, não sei se a Eliane está aí, a Eliane faz um altar maravilhoso, coloca japamala, maçã, tudo. Eu não faço nada disso. Eu não faço nada, eu pego e leio. Tu tá me denunciando, Cris. Mas é lindo o seu altar. Eu quero que você faça o seu altar. Vai consagrar suas cartas. Não, Eliane, fala a verdade. Coisa boa eu falo. Isso eu acho legal. Eu que não Pois faço. é, é o ponto Eu que não base, faço. é o ponto verde, é os 4 elementos. É, 4 elementos, coloca água, tem gente que coloca incenso, pedra, enfim. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Vai ser bem legal. Então, gente, a intuição aí eu perguntei para vocês, o que você faz, né, quando você precisa acessar a sua intuição para fazer qualquer coisa espiritual? Tem gente que reza o Pai Nosso. Tem umas orações aí que eu vou falar para vocês, depois a gente vai pesquisar junto, tá? Porque eu não tive tempo de pesquisar, tem uma oração para a intuição do Arcanjo Miguel. Então, assim, para quem adora Arcanjo Miguel, como eu, por exemplo, eu amo, né? Eu vou pesquisar depois direitinho e a gente põe no grupo, tá? Então, deixa eu voltar lá, vamos voltar na nossa aula. Tá aqui. Então, a gente está. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Alguém mais faz mesa, assim, faz altar, essas coisas? Eu acho lindo. Para quem faz tamiana, tem que fazer, fala. Altar em casa também, mas é um altar que sempre fica lá o Fica altar. lá, né? Mas, por exemplo, para ler a carta, uma dica que eu vou dar para vocês: coloquem o deck de vocês envolto num pano preto, tá? Por quê? Porque você bloqueia a energia que possa contaminar a sua carta, tá? Eu tenho, os meus ou eu coloco na caixinha e guardo, né? Ou eu coloco aquele que as caixinhas eu já nem já tá tudo, eu coloco ele, eu envolvo num pano preto, numa seda, um pano nobre, tá, gente? Que tarô tem que ser coisa nobre, não pode ser qualquer coisa. Ele vem num saquinho preto, Cris. O meu veio. Então, quando você compra agora, tem uns que. Mas essa foi minha dica para o seu marido, viu? Eu sei. Essa dica para ele. Eu que mandei ele perguntar para você, falei, pergunta para ela, que ela Essa quer. dica para comprar o tarô que você queria, que tinha um saquinho preto. É, eu sou legal. Gente, aí tem também na intuição, tem aí a questão do oração ao Espírito Santo, pedindo sabedoria e discernimento.
Ah, não é Arcanjo Miguel, não, é uma oração do Arcanjo Gabriel. Não conheço, vou procurar, tá? Que ele traz, ele busca boas notícias e clareza. Tem uma oração cigana, eu também não conheço, que evoca a lua do povo cigano. A oração de São Tomás de Aquino para o estudo, que pede clareza mental e acerto ao tomar decisões. Então, vocês perceberam que a intuição tem tudo a ver com a clareza, né? Então, a gente tem que limpar os campos, né? Para a gente poder ter essa conexão, para a gente poder fazer a leitura com mais assertividade, uma leitura mais próxima da alma, né? Da alma do consulente. E agora nós vamos falar dele, do nosso primeiro arcano maior. E eu coloquei uma imagem moderna, e uma imagem antiga. Ó, a imagem moderna, o cara está de Louis Vuitton, a bolsa dele é de Louis Vuitton, né? É muito legal. Ele está com tênis, como chama esse tênis de cano alto? All Star, de calça grudada, está muito moderno, né? Cabelo de idol coreano, cabelo loiro, liso. Eu tenho que falar dos doramas, tá, gente? Não posso deixar de falar. E aqui a outra carta do louco, né? Que é a carta do louco, uma das primeiras que foram desenhadas, né? Aqui uma dica para vocês. Se vocês quiserem ter uma referência bem legal, histórica, o livro é lindo, só não comprei porque é muito caro, do Marcelo Del Debio. Ah, o livro parece uma obra de arte, tá? Chama, acho que Tarô Hermético. Tem o Tarô Hermético, tem a Cabala Hermética. Eu ainda vou comprar. E aqui ele fala, né, que o louco ele está vestido como um bobo da corte, né? Ele é o bobo da corte. E aí ele carrega, vocês vão ver agora, a gente vai explicar cada item da imagem. Ele está carregando uma mochila, né? Mochila é aquele do Louis Vuitton lá. Está carregando uma trouxa, ele não está nem aí, como diz o outro, para a paçoca, ele está totalmente voltado com a cabeça para o céu, para o ar, né? Ele está andando, ele não está nem olhando para onde ele está andando, e ele está à beira de um precipício. Ele está iniciando uma jornada. Essa jornada pode dar certo, como ele pode cair no precipício. Aí ele tem um amigo, que é o cachorro, tá? O cachorro praticamente vai segurá-lo, né? Meio que um alarme para ele, porque ele está viajando, né? Ele está começando, ele é número zero, ele está iniciando sem número, sem nada, tá? Aí aqui nesse material tem uma explicação sobre a carta, tal. E aqui só para falar para vocês do louco nos decks antigos é Lemat, né? Que é ou o louco, ou The Fool, tá? Que é louco, né? E Lemat é uma forma francesa de o louco, que também pode aparecer como il matto, italiano, Le Fou, francês, nos baralhos mais antigos. Ela é uma carta que não possui um número específico. Em alguns tarôs ela é número 0, em alguns tarôs ela é número 22. Porque ela simboliza, eu vou mais para o número 0, tá, gente? Por quê? Para a gente começar, a gente tem que estar vazio. Então, o 0 significa o vazio, a totalidade. Você tá vazio e está pleno para começar uma caminhada, né? E aí você vai começar a construir uma nova consciência, né? Aí, como que é essa carta? Ele é um andarilho, ele é jovem, ele remete ao bobo da corte, ele tem os pertences, o embrulho pendurado numa vara. A liberdade e espontaneidade, ele está andando no mundo, ele está explorando, né? E ele dá um salto no desconhecido, que é quando ele está à beira do abismo, né?
mas ele confia na intuição dele, confia no cachorrinho dele que está lá segurando as pontas. Bom, aqui eu coloquei para vocês, né, os trajes do bobo da corte, né? Então você tem aí, né, o chapéu, você tem os guizos, né? E na verdade o bobo da corte ele tem tanta liberdade que ele ri à toa, ele ri das adversidades, ele não está preocupado com nada. Então, aqui, ó, as roupas dele são multicoloridas, vibrantes, o chapéu com sino. Significa que ele é como se ele tivesse uma antena, o sino, né? Serve para capturar a atenção nele, né? O clima festivo. As pernas das calças dele são diferentes, uma calça de cada cor. Ele tem o cetro, mas o cetro, gente, é uma cabeça falsa, ó. Tá vendo? Olha o cetro dele. E essa cabeça falsa é para imitar o monarca. Então, eles tiravam onda nos monarcas na época, né? Nos reis, né? Sapatos enormes, são curvados para cima, né? Isso o bobo da corte. E ele tem acessórios exagerados, ele usa maquiagem, ele usa batom, enfim. Então, essa carta do louco foi baseada no bobo da corte, tá? A interpretação da carta. Na posição, aí vamos falar um pouquinho, para quem assistiu minhas aulas de arquétipo, eu sempre falava do lado luz e o lado sombra. E a gente pode interpretar, se você tirar a carta, ela está em pé, eu vou ensinar a tiragem também para vocês. Ela está na posição vertical, é luz. Na posição invertida, é sombra. Vamos caracterizar assim. Então, na posição vertical, ela sugere um novo começo, a abertura para novas experiências, a busca por si mesmo e a coragem de assumir riscos. Na posição invertida, indica que a pessoa está agindo com excessiva ingenuidade, né? Ela não tem cautela, ela não tem cuidado, ela está ignorando a realidade. Então, a gente sempre trabalha o louco mais como um novo começo, mas sempre tem que olhar que esse novo começo a pessoa pode estar tão distraída, né? Tão ingênua, né? Que ela, de repente, ela vai fazer as coisas sem muita cautela, sem muito cuidado. A carta do louco passou por uma evolução, né? Então, vocês viram que até hoje, lá na primeira carta que eu coloquei, o cara está de Louis Vuitton, né? Tá com uma eu quero aquela trouxa dele, que é aquela mala linda, né? E o louco ele tem uma relação com o Coringa. Alguém já jogou baralho normal? O que é o baralho normal? Ele tem uma carta que é o Coringa, que é aquela carta que pode ser qualquer coisa, né? Então, o Coringa, nos baralhos normais, né, modernos, né, também remetem à figura do louco, né? Aliás, tem gente que lê, às vezes, tarô com baralho normal, tá? Então, aqui eu coloquei, né, nas cartas que a gente tem de baralho, o nome é Joker, né? Que é o Coringa. Aqui vamos falar um pouquinho de numerologia em homenagem à minha amada querida Cássia. Vamos falar do número 0. Na espiritualidade, o 0 simboliza a completude e o potencial infinito de toda a criação. Representa um ponto de partida para novas jornadas, um estado de equilíbrio e neutralidade antes da dualidade. Ele pode ser também indicar o vazio criativo, né? Vocês já ouviram o ócio criativo? Você fica sem fazer nada e as ideias surgem, né? A conexão com o divino, o infinito e o absoluto não manifestado. Não se manifestou nada ao 0. Exemplos da espiritualidade. Números angelicais, o número 000 amplia a energia do 0, sendo um convite para abraçar a intuição. No tarô,
A carta número 0 significa o novo começo, espontaneidade e uma vida sem medo do futuro. Na maçonaria, o 0 representa o espaço, o absoluto e a fonte de todas as coisas, a partir da qual se originam os sefirotes, as sefiras, né? E o universo manifestado. Em homenagem ao meu querido amigo Guido. Aqui, gente, o número 0 representa o início e a essência de todas as coisas, na sequência numérica é a fonte comum de todos os números, expressa qualidade e não quantidade, é a expressão máxima de que o fim não existe e o infinito a tudo pertence. Então, o fim é o começo e o começo é o fim. E em alguns decks vocês vão encontrar o número 22, que também é um número cabalístico, um número que tem significado. Aqui a carta 0 é o número 22, né? Liberdade, pertencimento, entusiasmo, vícios, imaturidade, desorganização, irresponsabilidade. Eu vou sempre pegando referências diferentes, que vocês vão construindo as palavras-chave, tá? Então, na espiritualidade, o número 22 é visto como mestre construtor, o número poderoso de manifestação, equilíbrio e realização de grandes sonhos no plano material e espiritual. Ele simboliza a capacidade de transformar ideias em realidade através da cocriação. Então, já é um número maduro, né? O 22 já está lá no final, né? É o número da sabedoria, propósitos nobres, exigindo equilíbrio para que seu potencial seja plenamente aproveitado. Eu sempre coloco, gente, as duas vertentes, né? Porque vai depender da sua intuição na hora. O que você vai tirar na hora? É o início ou você já tem tudo na sua mão para dar o pontapé inicial, que é o 22? Tá? Bom, e aqui eu sempre coloco vários decks, né? O primeiro deck é do tarô mitológico. Ele não tem o cachorro, mas ele tem o corvo, né? O corvo, na mitologia grega, tem um significado, né? Quem assistiu Game of Thrones, né? Tinha lá o corvo, lembra, né? O corvo que era o da sabedoria. Aí você tem o The Fool, que é do Ride White, que ele está à beira do abismo. Tem o The Fool, que é do tarô egípcio. Eu preciso lembrar agora, eu ia fazer isso porque eu sei que tem uma pessoa que tem o tarô egípcio para ver. No caso, ali não é o cachorro, é o jacaré, né? Então deve ter um significado mais profundo ainda no tarô egípcio, tá? E ali tá, no tarô egípcio ele está como 22. Olha que interessante. E peixes, E peixes, né, Cris? que é o fim, né? O último É. zodíaco. Aqui, gente, a gente tem o lemate, que eu falei para vocês, né? O The Fool. Olha esse aqui, que doido. Ele está já com a mão no abismo, né? Está quase caindo. Tá nem aí, está cheirando a rosa. Não sei se dá para vocês verem aí, tá? Esse aqui já é um deck já mais ilustrado. Olha, é o corvo de novo, ó. Ó o corvo. Não é o cachorro. Aqui é o cachorro, aqui é um gato, e aqui é um cachorro que cortou a figura, tá? Aqui, ó, outro cachorro. Esse aqui eu não entendi nada. Tem, esse é bem criativo, né? E Ah, é bem aqui legal, Cris. É a roupa dele, a o roupa, né? cachorro Ele aqui. como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Bacana ele, né? Super É bonito. legal. Ó, aqui não é um cachorro, é um coelho, tá? Então significa, gente, que sempre vai ter alguém para segurar o louco, tá? O corvo, o cachorro, o coelho, o gato, né? Aí eles jogam no arquétipo do animal, né? Bom, aí eu vou falar uma coisa que o Heitor já tinha falado, eu já sabia, mas fui pesquisar para trazer uma informação bem legal para vocês. O cachorro na carta do louco, ele se refere a canis, a,
como é que chama? Constelação de Canis. Canis maior, cão maior, e é Órion, tá? É que não dá para vocês perceberem, mas parece um cachorro aqui, ó. Tá? E aí, gente, tem toda a mitologia, né? Sírius é a estrela, né? Vocês vão entender por quê. E ela está junto da constelação de Órion. Então, é o cachorro, essa constelação de Órion, ele é um caçador, né? Tem que ver na mitologia. E o Sírius está meio que protegendo Órion, tá? Então, vocês estão vendo aqui a constelação, né, do desenho, né, a silhueta do cachorro e a silhueta do guerreiro. E aqui, ó, o que significa isso? O cão ao lado do louco, Canis maior e menor, né, constelação de Canis. O animal não é só um detalhe, mas o reflexo astral dos cães celestes que acompanham o viajante espiritual. Ele é o companheiro do viajante espiritual. E como se refere à estrela de Sírius, Sírius é uma estrela guia. Assim como o louco caminha sem mapas, mas ele confia no destino. Sírius Sírius é tão clara, é tão forte, que ele se guia pela estrela. Então ele vai tranquilo, porque ele não está preocupado, ele está indo, ele tem uma estrela guia, ele sabe, ele tem intuição. A inocência e instinto. O louco segue a criação e os cães simbolizam essa ligação com a natureza instintiva, a lealdade do caminho e mesmo sem racionalizar. Então, o cachorro, ele é leal ao louco. Vocês já viram na rua pedinte ou mendigo, sempre tem o quê junto? Um cachorro ou uma matilha, né? Aqui em Ribeirão tinha um cara que tinha uns 10 cães, né? Nossa, todo mundo dava dinheiro, ele tomava água. Ixi, era uma festa. E Canis é guardião dos portais, né? É o guardião entre mundos. Cérbero, em outras tradições. O louco, por sua vez, olha que legal, gente, anotem isso, pelo amor de Deus, que essa carta é linda. O louco vai transitar entre o material e o espiritual, entre o consciente e o inconsciente. Ele vai pela intuição, mas ele também está no caminho de pedra, ele também está no consciente. Olha que interpretação maravilhosa essa. Vocês nunca imaginaram, né? Que o tarô tivesse isso, né? Então, assim, o Canos maior, que é o cão maior, que é a estrela guia, né? Que é Sírius. O cano maior, o cano menor. A mitologia, os cães estão ligados ao caçador de Órion. Simbolismo, fidelidade, instinto, proteção. O guia que acompanha a jornada do herói. Imaginando que vocês vão tirar essa carta, vocês podem falar para a pessoa que ela está no caminho, mas que ela tem alguém protegendo. Existe uma proteção. Tá? Aqui o chat GPT fez para mim, aí o Jô colocou a estrela de Sírius, que é brilhante, né? E do lado louco com a constelação da Canis Maior, né? Que é o cachorrinho que está acompanhando. Então, aqui o louco ele está olhando para a estrela guia. Ele não sabe para onde ele vai, mas ele tem uma estrela guia, que é Sírius. Tá? Então, o louco no tarô e a constelação de Canis, né, que é o viajante guiado, eu já falei. E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho também da intuição sobre o olho de Horus. Tá? Por que eu coloquei o olho de Horus para vocês? Porque o olho de Horus tem a ver com toda essa mitologia, e ele fala da intuição e orientação. Então, o tarô ele vai atuar como uma ferramenta de exploração da intuição. Clareza e discernimento. O olho de Horus se alinha com a capacidade do tarô de enxergar além das aparências. Você vai além do que está mostrando a carta. Conexão espiritual. O olho de Horus é visto como ela entre o microcosmo, o ser humano, e o macrocosmo, o universo. Uma conexão que o tarô também busca facilitar para abrir esse canal interior, né?
E aqui eu coloquei aí, né, a pineal. Cabe um dia a gente estudar a pineal, sempre tive essa vontade. Se vocês repararem aqui no canto superior, ó, tem números, matemática pura, tá? Análise da pineal. E a pineal, cada item da pineal, né, que remete ao olho de Horus, a pineal está aqui, ó. Aliás, é o olho de Horus que está, na verdade, aqui. Depois eu tenho que mandar para vocês. O cérebro tem a pineal, tem o hipotálamo, a pituitária e tem essa conexão, né, do olho de Horus com a glândula pineal, que é a abertura, né? Bom, aqui vocês escolheram a primeira, né? Vocês gostaram mais, que está na beira do abismo, do louco, né? Mas esse é moderno, tá de bermuda, sapato, cabelo cortado, né? E aqui, gente, vamos começar falando da carta em si, das palavras-chave, né? Início, liberdade, espontaneidade, originalidade, autenticidade, inocência, criatividade, aventurar-se, potencial ilimitado, desapego, coragem de arriscar, confiança no fluxo da vida e novos caminhos. Esse é o lado luz. Lado sombra, que não é lado sombra, né, gente? É só um puxão de orelha, né? Ingenuidade, maturidade, responsabilidade, impulsividade, fuga, caos, falta de rumo, instabilidade, desorientação, negligência. A pessoa pode estar tão maluca, né, na sua viagem que ela negligencia o caminho, por exemplo, né? Vai tropeçar, vai cair, não vai perceber que tem animal, tem cobra, né? Dispersão, descontrole, risco inconsciente. Aqui, gente, é um presentinho que eu vou dar para vocês sempre. Eu vou pegar o louco e vou associar aos arcanos maiores e aos arcanos menores. É uma tabela para ajudar vocês a lerem a carta. Então, se eu tirar o louco mais os enamorados, que é uma outra carta, é o salto para o desconhecido em nome do amor e das escolhas. Então, eu estou falando para a pessoa que ela vai se apaixonar, certo? Ela está dando um salto no desconhecido em nome do amor, porque é o louco, né, que ele está iniciando, e tem a carta dos enamorados, que é a carta do encontro, a dualidade. São duas pessoas que se encontram, namorados, tá? Deu para entender essa associação? Por exemplo, olha, se eu pegar o louco mais a estrela, o louco mais a estrela é uma carta que traz esperança. Então, o que ele vai falar? Olha, do caos nasce a esperança, renovação após a queda. Então, provavelmente, o louco caiu no abismo, mas a estrela trouxe uma nova esperança. Tá? Aí tem aqui, ó, a visão geral, né, do louco e os naipes. Para quem não sabe, o tarô tem 4 naipes: ouros, copas, espadas e paus. O louco em ouros, ele vai mostrar para vocês a questão da segurança e risco, que ouros é terra, é pé no chão, tem que estar seguro. Copas já é um amor, né? Traz a inocência e a leveza aos afetos. E espada é pensamento. Então, vai gerar ideias ousadas, criatividade, vai criar coisas novas, mentais. Ou pode ser também o louco no caos mental, né? Ele sendo louco mesmo, né? Mentalmente. Paus é criatividade. Então, o louco vai trazer coisas novas, criativas, impulsivas. Aí tem aqui, ó, aqui o louco, eu não vou ler todos, tá? Mas o louco com o as de ouros.
ouros à terra, né? Dinheiro. Então, aqui, oportunidade inesperada de prosperidade, plantar algo novo sem garantias. O louco e a rainha de ouros. Espontaneidade unida à nutrição, abundância vivida com liberdade. Vocês vão entender isso, que quando a gente falar da carta em si, a gente fizer os exercícios de leitura, tá? Aí eu fiz aqui, ó, com copas, com espadas e com paus, tá? Então eu faço essa associação do louco com uma outra carta. Então, por exemplo, o louco mais o 2 de paus. Ele vai escolher entre ficar ou se aventurar, porque o 2 de paus ele breca um pouco a criatividade, a inovação. Então, ele vai ficar na dúvida, tá? E aqui, gente, eu fiz a carta do louco, integrando com a astrologia. Nós temos 40 minutos ainda, eu acho que vai dar para falar tudo, mas depois vocês vão ver o material e podem mandar perguntas, tá? Então, a gente tem aqui, né, a casa 1 na astrologia é o ascendente, é o eu, né? Então, o lado luz do louco. Quem sou eu? Sou uma pessoa livre, espontânea, autêntica, sem medo de mostrar a minha essência. Ele é jovem, ele é velho? O louco, jovem, ele está cheio de energia, está andando, né? Agora, quem sou eu na casa 1 da astrologia? Eu sou imaturo, impulsivo, tenho uma dificuldade enorme em assumir responsabilidade pela própria imagem. Então, gente, na astrologia, quem quiser fazer uma leitura do tarô com a astrologia, nós temos 12 casas na astrologia. Cada casa da astrologia se refere a alguma coisa. Então, por exemplo, a casa 2 é dinheiro, é finanças. Então, eu posso pegar a casa 2 e tiro uma carta do tarô. Tá, caiu o louco. O que eu vou falar para o meu consulente? Que ele não tem apego aos bens materiais, ele não está nem aí para dinheiro, e que ele vai ser criativo para ganhar dinheiro. Certo? Agora, se eu tirar a carta do lado sombra, o que vai acontecer com esse louco na casa 2 de dinheiro? Ele vai ser estável financeiramente, ele vai gastar sem pensar, e ele não vai ter planejamento econômico. Percebam que o tarô eu estou associando a alguma coisa, eu estou integrando alguma coisa. Então, eu fiz para vocês também todas as casas do louco, tá? Aí vamos falar do louco e a letra hebraica, as letras hebraicas. Então, a gente tem aí uma controvérsia. Na Cabala, o louco, como existe essa questão do 0 e do 22, então o 0 é Aleph, é a primeira letra hebraica. Então, se eu for pensar pelo lado do louco da carta do início, né, é a carta Aleph, né? Origem. Carta Aleph, por exemplo, significa origem. Ela significa sopro divino, criação. Tem tudo a ver com louco, né? Ou não? É. Aí, se eu pegar aqui, ó, louco e Aleph, tem tanta coisa, origem, pureza primordial, né? Caminho no ar, é leve, sem peso, né? Começo da jornada. Então, aqui eu fiz a conexão do louco com a Aleph. Mas existem mais duas letras que alguns decks antigos associavam, que é a Shin, né? E acho que é Beit. E aqui, não é Beit, então, aqui você tem a Aleph, Shin, e essa daqui eu esqueci, acho que é Tav, não sei, depois a gente olha aqui.
É Aleph, Shin e Tav, isso. E aí, gente, eu coloquei para vocês alguns decks que tinham a letra hebraica e qual a letra hebraica que esse deck considerava. Por exemplo, do Aleister Crowley, que é aquele mago negro, né? Ele associa o louco com a letra Aleph, tá? Significado, ar, sopro vital, né? Frescor, inocência. Agora eu vou pedir para vocês associarem a Aleph, tá? Eu acho mais lógico a Aleph, porque aqui no caminho da árvore da vida, Viu? Você está ficando dura. tá? Tá, Melhorou? agora sim. Tá instável. Aí a gente tem a árvore da vida, vocês vão ver depois com mais calma. O louco está no caminho de Keter a Hokmah, tá? Para quem nunca viu Cabala, depois a gente vai falando, mas só para vocês saberem, né? Então o louco ele está aqui, ó, no caminho da coroa de Keter com Hokmah, que é sabedoria, tá? Então é bem isso, né? Você está começando com sabedoria, mas você está indo para o caminho, tá? A letra Aleph. Então, aqui, ó, o caminho de Keter para Hokmah simboliza o impulso criativo inicial e o potencial para a sabedoria, sendo associada à carta do tarô, o louco, e representando novos começos e centelha da criação. Keter é a coroa, a fonte divina, enquanto Hokmah é sabedoria, o primeiro ponto de energia que se manifesta. Então, é o início, tá? Aí vamos falar do tarô e o planeta. Ai, essa carta é a minha cara. O planeta é Urano, inovação, revolução, originalidade, liberdade. E o signo é Aquário. Liberdade, originalidade, coletividade, grupos, inovação e tecnologia. Aqui a gente tem aqui, então, o resumo dos elementos primários, né? Aleph, Mem, Shin, né? Depois a gente pode mostrar para vocês, mas vamos pensar no Aleph para o louco, tá? Vai padronizar. Aqui a gente tem, ó, tem uma tabela que mostra o valor da carta, o valor da letra, o elemento, o planeta ou o signo e o arcano, né? Então o louco ele tem o ar como elemento, o valor é 1, que é início, tá? Aqui a gente também tem, né, os signos, aí só para quem não estudou astrologia, eu fiz para explicar os símbolos, né? E aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, cortou? Voltou? Para quem não conhece astrologia, eu coloquei aqui uma legenda, tá? E aqui é o louco, né? Cortou de novo, Cris. É o horário. Voltou? Cortou tudo. Você falou, não entendi nada. Tá. Então, onde que parou aí, gente? Oi? Oi? Foi Oi? nessa última explicação sua aí, nessa último slide. É que você ia falar daquele dos signos e do. Dos signos, então deixa eu voltar aqui. Aqui você tem o elemento e o arcano, tá? Sempre os arcanos maiores, tá? Aqui eu fiz, aí eu fui sometida. Eu fiz uma associação do louco com o I Ching, que é a... Cris, cortou. Voltou? Cortou, agora voltou. Então, eu fiz uma associação do louco com o I Ching, tá? No I Ching é o Shun, que é a dificuldade inicial. Vocês
Vocês estão percebendo que tudo está convergindo para início do louco? Dificuldade inicial, o começo caótico, que o louco é caótico, né? Aqui, então, eu coloquei, né, o arcano maior, a ideia central, o I Ching, o hexagrama e o significado, tá? Aí eu fiz também... Cortou? Está cortando direto, Cris. A gente não está conseguindo uma frase inteira sua. A internet, gente. Se for o caso da aula que vem, eu repito, tá? Pelo menos esse finalzinho, já está no final já. Tá dando para ver aí a runa? Então, a carta do louco, ela se corresponde à runa Lagus, se bem que tem algumas pessoas acham que não pode misturar a energia da runa com a energia do tarô. Eu discordo, porque tem conexão. Então, Lagus é lago, né? Fluidez, início. Ou a runa branca. A runa branca, não sei, né? Eu não sei. O que eu vou fazer? Começando. Para onde? O louco está começando. Né? É uma runa em branco. Tá? O louco tem a ver com signo, cristal, ametista, sugalita, tudo que é roxo. Alecrim, o louco tem a ver com alecrim, clareza mental, energia, coragem. Olha a clareza mental, intuição. Alecrim dá clareza mental. Aqui, o elemento é o ar, né? Que está associado ao mental. E o louco tem a ver com o chakra frontal, terceiro olho, tá? Que a cor é índigo. Aqui eu só estou mostrando para vocês a Cabala Hermética, que é um baralho do Del Debio. Ele coloca muito mais coisa, gente. Ele coloca a cor, ele coloca o anjo, ele coloca o elemento da alquimia, ele integra tudo numa carta só, tá? E agora eu vou mostrar a minha obra de arte. O meu tarô futuro, o qual eu coloco a imagem, os números, tá? O elemento, o planeta, o chakra, o I Ching, eu coloco as palavras-chave, tá? E embaixo eu coloco o caminho da árvore da vida. A resposta do louco, gente, se vocês perguntarem, é sim ou não? Tirei a carta do louco. É sim. A resposta para o tarô é sim. As runas, né? A runa branca ou a Lagus, a letra Aleph e o caminho de Keter a Roquimar, tá? Então, terminamos a nossa apresentação. A venda esse tarô, Hã? a venda esse Eu tarô. estou construindo ele. Eu vou fazer ele enorme. Vou fazer ele do tamanho bem grandão, até mostrei para a Eliane. Vai ficar lindo. Tá maravilhoso. E aí, gente, deixa eu até mostrar para vocês a carta, porque ali está como é que chama? Ela está no PowerPoint, então não dá para ver a carta direito. Deixa eu pegar aqui a carta. Cris, que aula mais gostosa. Ó, eu vou mostrar para vocês a carta. Boa, né, Thelma? Muito, muito, super gostosa. Bastante. Porque, na verdade, a gente vai fazer a leitura dos arcanos, né? Sem dúvida,
Mas eu acho que o tarô integrado ele tem que ter algo a mais. O nome é integrado. Então, aqui é a carta, não sei se vocês estão vendo aí. Ainda vou definir a imagem, né? Mas, por exemplo, 022, né? O louco, busco a mim mesmo por meio daquilo que eu não sei, né? Então, eu não sei para onde eu vou, mas eu busco, né? O ar, né? O ar, elemento ar, que é pensamento, né? Ele tá no ar. Lembra que eu falei da geometria? Vocês estão reparando que aqui, ó, o símbolo do ar é um triângulo cortado, tá? Depois eu mando para Adorei, vocês. adorei o 022. Achei muito ilustrativo. Tá? Também, Mauro, estou com você. Uma boa escolha, né? Eu achei ótimo para começar, né? Começar, primeira aula, 022, 10. Pessoal, então Deixa é eu isso perguntar uma aí. coisa, Cris. Fala, pode Ontem perguntar. foi o dia dos arcanjos. Sim. Aonde entra os arcanjos aí no tarô? Ah, tem relação dos arcanjos, sim. Eu posso até colocar para você, eu acho que o arcanjo do louco é o arcanjo, acho que é o arcanjo Miguel. Eu tenho que ver, eu passo para você. Porque, assim, como eu tenho várias fontes, eu Sim, pesquiso muito, às vezes eu tenho alguma coisa que eu posso inserir. Aliás, uma boa ideia, vou colocar o arcanjo lá no meu tarô. porque ontem foi o dia dos arcanjos, nós tivemos a aula com a Eliane, e eu até esqueci de falar. Dos arcanjos. Mas vocês viram que para a intuição tem uma oração para o arcanjo Gabriel, para dar luz e clareza. Então, quando vocês forem abrir as cartas, Gabriel ou Miguel? não, Gabriel, tá? Aliás, eu vou achar essa oração e eu ponho lá para vocês. Porque, ó, então, resumindo, gente, nós temos mais 3 minutos, e depois, se vocês quiserem, mais 5 minutinhos só para fazer pergunta ou fazer alguma observação. Mas o que eu queria dizer para vocês? O tarô não tem histórico. O tarô é universal. Embora ele use as religiões, ele é universal. Ele é um sincretismo, ele converge várias questões. E não são convergências à toa. Por quê? Porque tudo tem a ver, não existe coincidência. Aí, quando eu coloco a cabala complementa, eu coloco o ar é zero, zero é início. Né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Eu não quero que vocês decorem as cartas. Eu quero que vocês entendam a interpretação da carta. Não importa o tarô que vocês vão usar. Não importa a carta que vocês vão usar. Né? Por exemplo, do mitológico, ele está com o pé para cima, olhando para cima. Né? E tem o corvo. Então, quem é que está segurando esse louco? O corvo, não é um cachorro. Certo? É algum elemento ali que está mostrando. Agora, se vocês pegarem, tem o Museu do Tarot em Barcelona, tem acho que também na capital da Espanha, né? Esqueci o nome da capital da Espanha, Madrid, Madrid. Madrid. Tem mais de 1000 tarôs, mais de 1000 ilustrações, entendeu? Então, o principal é que eu falei para vocês, anotem, tenham um objetivo para usar o oráculo, tenham um objetivo para usar o tarô. E a partir dali, vocês vão fazer leituras maravilhosas para acrescentar para o consulente, não simplesmente falar se ele vai casar ou não, se ele vai ganhar dinheiro, né? Aí eu vou ter uma aula que eu vou explicar como é que eu associo o tarô com a astrologia, que é o que eu mais gosto, eu acho que dá resultado para quem quiser fazer a leitura. Esses dias a gente fez uma leitura de 3 cartas, lembra? Passado, presente e futuro, também é legal. Né? 3, ó, o número 3, né? Lembra? O 3 que a gente falou, que é importante. A gente pode fazer a cruz celta. A cruz celta é uma jornada da situação, do atual, são 10 cartas. Tá? Tem várias formas. Tem jogo do tarô, você pode fazer um jogo. O louco passando por todos os arcanos. Então é isso, gente.
Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, vou disponibilizar o material. As tabelas, pelo PowerPoint, né, o PDF, eu acho que dá para vocês enxergarem. Se não der para enxergar, eu mando a tabela separada, tá? E aí eu me coloco à disposição para as perguntas. Eu sou metida, né? Eu sou metida. Cris, é metida. Ainda Cristina, que É. aula maravilhosa, Cristina. Obrigada. Meu Deus. Mas, Cristina, você pode escrever um livro já. Ah, mas tá Já Ô, minha amiga, não dá ideia, pelo amor de Deus. é um livro, Cristina. Pode já começar escrevendo. Coisa mais linda, Cristina, todo o conhecimento. Bom, Impressionante. pessoal, muito obrigada. a gente conhece. Eu gosto sempre de passar coisas legais para vocês, porque vocês podem expandir, né, a consciência. E outra coisa, gente, a dinâmica das aulas. Hoje foi uma aula mais pesada, porque eu tinha que contar a história do tarô. Mas a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar só os arcanos, só as cartas, tá? Talvez eu fale um pouquinho da consagração do tarô, mas é rápido, dos tipos de tiragem, mas é rápido, né? A aula de astrologia, talvez eu faça uma aula maior, porque é legal, é um método muito bom você usar o tarô com a astrologia, com as 12 casas, né? Enfim, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a audiência e espero que a semana foi um pouco cansativo, porque eu tinha que falar muita coisa, mas Foi cansativo, Cristina. Perfeita. Parabéns, filho. obrigada, Não foi cansativo, foi maravilhoso, Cristina. obrigada. É um montante de conhecimento fantástico, meu Deus. Parabéns, adorei. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela audiência. Um beijo para todo mundo. Comentem, compartilhem no grupo, façam perguntas. Vou colocar uns exercícios lá para vocês, Associação dos Arcanos, tá? Que é bem legal. E deixem fluir a intuição. Tratem da intuição. Trabalhem a sua pineal, sabe? Peçam orientação para a Cabala, para o Arcanjo Miguel, Rafael, quem for. Acredite no seu potencial intuitivo. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima aula. Semana que vem. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cris. Obrigada. Até amanhã. Tá aí, pessoal. Aprendizado da Cris, tarô integrado. Muito legal, muito boa aula. Nós teremos mais aulas terça-feira. E fiquem ligados. Quem não está no grupo do Zap, pedir aí para o pessoal, certo? Para poder a Cris, na hora que ela passar o material, já passar o material uma vez só e todos vocês receberem. Tá certo? Só uma observação, Maura. Próxima semana falar. aí a gente vai fazer fechado para os alunos que se inscreveram. Hoje a gente fez aberto para que mais pessoas possam conhecer, né? Depois a gente coloca lá se coloca, por favor, o contato lá no grupo, no bate-papo lá do YouTube, né? Mas a próxima semana aí vai ser restrito para a gente no Zoom, tá? Não vou colocar no YouTube. Mas essa do YouTube foi privada. Foi? Você fez privada? Isso, nós combinamos fazer privada. Você só ia liberar para quem você quisesse. Então tá bom, mas pode pôr aberta. Pode pôr aberta? Tá bom, mas você mandou, nós fazemos. Eu te autorizo a colocar aberta. Aí, ó, tá vendo? É porque a tarde você falou privada. Tá, então beleza. Tá Muda bom? agora, pode deixar. Tá Beijo. certo? Beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada, Cris. Foi ótimo. Tá aí, pessoal. Então, voltamos semana que vem, certo? Da segunda-feira vai ter a Eliane com o Zanetti, que vai falar do Ho Oponopono, certo? Na terça nós temos a Cris privado também, mas depois ela libera como ela achar que deve, certo? E estaremos sempre juntos aqui com a Algarve News, fazendo aí o aprendizado de vocês aí
mais ativamente. Grande abraço a todos, muito obrigado, boa noite. E o que eu posso dizer nessa câmera aqui é tchau, fui! Vamos para o fechamento, ó.